Om Ganapataye Namah. Om Ganapataye Namah. Om Ganapataye Namah. Namastê. E aí, pessoal, tudo bem? Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com, não agora uma temporada de vídeos, mas com uma produção contínua. Então, a partir de hoje, a partir deste vídeo, eu não vou mais dar longos intervalos na produção de vídeos e vocês veem que as coisas estão caminhando aí para um cenário 2.0, né? Então, logo haverão novidades sobre o assunto. Bom, escolhi para esse vídeo de retorno tratar desse assunto que você está aí vendo no vídeo: Kabbalah, Bhagavad Gita e cristianismo. Só que antes de tudo, eu queria que você entendesse o seguinte: não se trata de sincretismo ou ecumenismo. Por que não? Quando você tenta fazer uma síntese ou tenta sincretizar elementos, normalmente você perde parte desses elementos. Então eu sempre ensinei e ensino ainda que as tradições devem ser apreciadas na pureza delas, na sua inteireza. Então aqui não é uma síntese, não é sincretismo. Na síntese e no sincretismo, você vai ter que abrir mão de determinados elementos para favorecer outros. O objetivo aqui é colocar essas tradições lado a lado e observar como uma pode ajudar na melhor compreensão da outra. E como que isso é possível? Por que essas tradições conseguem conversar desse jeito? Porque, inicialmente, tanto a tradição védica vai dizer que havia um único Veda durante a Satya Yuga, que é a Idade Dourada, como também a tradição cabalística diz a mesma coisa, que o conhecimento cabalístico foi entregue a Adão, de Adão para seus descendentes, passando mais tarde por Noé, até chegar em Abraão. Então, a religião original, ela não era ou cristianismo, ou judaísmo, ou islamismo. Ela era um único conhecimento divino que religava a Deus, uma ciência divina. O Bhagavad Gita é essa ciência divina. A Kabbalah também é parte dessa ciência divina. Quando você coloca esses ensinamentos lado a lado, você tem muito a ver e a compreender. Acho muito difícil quem acompanha meu trabalho ou quem acompanha assuntos místicos não saber o que é o Bhagavad Gita. Mas eu vou fazer uma pequena introdução. O Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata, que é um épico do hinduísmo. O Bhagavad Gita é o canto do Senhor. Krishna e Arjuna, que são os personagens desse épico, desse texto, estão no meio de um campo de batalha. Arjuna, que é um guerreiro de uma das castas da Índia, não quer lutar, não quer entrar no combate, porque encontra do outro lado do exército familiares, amigos e parentes, tudo mais. Ele não quer lutar. E aí Krishna, para encorajá-lo, entoa esse canto de revelação. Ele começa a explicar para Arjuna o que é a natureza humana, o que é a matéria, o que é a alma e quem ele é. E qual é a correta relação dos seres para com ele, para com Krishna, para com Deus. Ali Krishna é apresentado como a suprema personalidade de Deus, como Bhagavan, que significa justamente isso, a suprema pessoa divina. Só que eu falei aqui de Kabbalah, falei de Bhagavad Gita, né, nesse resumo bem porco, né, bem medíocre, mas ainda falta o cristianismo, né? Provavelmente a maioria dos cristãos deve pensar que o cristianismo não se casa com nada, porque o que a gente vê, a prática que a gente vê de um cristianismo extremamente radical, fechado e exclusivista.
Mas o exclusivismo do cristianismo ele tem a ver com uma era. Eu pretendo explicar isso a partir de agora, a partir desses vídeos. O estabelecimento do cristianismo, ou aquilo que misticamente é chamado de a era do Filho, que veio depois da era do Pai, exigia a percepção do monoteísmo, exigia um exclusivismo, um fechamento, exigia que as outras tradições e outras espiritualidades cedessem lugar para que o cristianismo assumisse não só uma função espiritual, mas uma função social, uma função cultural. Só que agora nós estamos numa outra época. E nós estamos numa época em que o Espírito Santo, assim como aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 2, ele vai sendo derramado para fazer com que nós entendamos as línguas uns dos outros. O que eu estou dizendo? Talvez você nunca tenha lido a Bíblia ou o livro de Atos, o capítulo 2 do livro de Atos ou o livro de Atos. A primeira vez que o Espírito Santo desce sobre pessoas, no livro de Atos dos Apóstolos, elas não começam a falar shidecantarelebaias. Elas não falam essa língua doida de evangelho. Eles falam na sua própria língua, português, inglês, né? Não havia esses idiomas ali, mas para você entender. E o cara que é lá dos Estados Unidos, eu estou falando em português, ele está me ouvindo em inglês. O cara está falando em russo, eu estou ouvindo em português. O cara está falando em chinês e o outro está ouvindo em japonês. O que acontece é que sem que essas línguas sejam eliminadas, sem que as características dos povos sejam apagadas, eles se compreendem. E esse episódio, ele é uma continuação do episódio da Torre de Babel. Na Torre de Babel, todo o povo tinha apenas uma língua, em Gênesis capítulo 11. E Deus e os anjos descem do céu e confundem as línguas. Então ali acontece confusão, ali as pessoas param de se compreender. E elas se juntam com as pessoas que falam as mesmas línguas e, óbvio, nascem povos, nascem religiões e nascem livros sagrados. Então a descida do Espírito Santo, e nós estamos agora na era do Espírito Santo, ela faz isso. Ela junta essas tradições, ela traz essas religiões e sem fazê-las sumir, sem fazer o hinduísmo desaparecer, sem fazer o cristianismo desaparecer, ele nos permite ouvir e entender na nossa própria língua aquilo que é dito em sânscrito, em hebraico, em árabe, ou seja, nas línguas sagradas das diversas religiões. Se você não consegue, é porque você não está aberto para o Espírito Santo. Se eu te falo de Krishna e você é cristão e você fala que Krishna é o diabo, é porque te falta o Espírito Santo. Te falta, ao ouvir os Vedas, ao ouvir o Bhagavad Gita, ao ouvir o Mahabharata, ao ouvir os Puranas, os Sutras, te falta o Espírito Santo para conseguir entender o que aquela língua sagrada, aquela língua que foi criada por Deus, tem a te dizer. Então o cristianismo entra numa nova era, e nessa era o apóstolo Paulo é muito importante. Eu não lembro se eu já falei isso em outros vídeos, mas eu já falei para algumas pessoas, acho que até falei em outros vídeos sim. O apóstolo Paulo, ele é o próprio Arjuna renascido. Quem é Arjuna? É o ouvinte de Krishna, é o amigo de Krishna. Existem muitas evidências disso, mas eu vou citar apenas algumas que são as mais óbvias. Para isso eu vou dizer por que Paulo foi chamado. O cristianismo não começa com Bíblia, ele não começa com evangelhos, ele não começa com escrituras, ele começa com tradição. Jesus ressuscita, reúne os apóstolos, e o livro de Lucas, final do evangelho de Lucas e também o começo do evangelho do livro de Atos, mostram Jesus passando 40 dias ensinando mistérios do reino de Deus. Mas esses mistérios não estão escritos na Bíblia. Ele ensina, mas nós não sabemos o que ele ensina. Entre muitas coisas que Jesus ensinou, ele ensinou a sua relação com Krishna, com os cultos do mundo e com a época que estava por vir. Nós sabemos que os apóstolos eram extremamente nacionalistas, que eles esperavam o cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento. Nós sabemos isso por vários incidentes dos evangelhos e pelo final dessa conversa. Porque logo depois que Jesus termina de falar, lá no capítulo 1 de Atos, eles dizem: tá muito lindo, você revelou um monte de mistérios aí, mas quando é que você vai restaurar os reinos de Israel? Eles estão esperando ainda que os reinos sejam restaurados. Você imagina quando, décadas depois, o templo é destruído.
E a destruição do templo, como eu já falei em outros vídeos, o templo era um microcosmo. O templo, na tradição cabalística, interligava os mundos, o céu e a terra era o abrigo da Shekinah. O templo destruído é o fim do mundo. Então as pessoas que às vezes zombam da Bíblia, porque o livro do Apocalipse Jesus diz que eu venho depressa, e no final do livro eu vi um novo céu e uma nova terra, aquilo realmente aconteceu. Já aconteceu. A destruição do templo e o templo de carne que se tornam os cristãos é o fim de um céu, de uma terra, porque o texto é escrito para judeus, e o começo de um novo. Então os apóstolos deveriam pregar esse novo reino, mas eles não pregam. Em Atos 10, Pedro é chamado para pregar para um gentio, um centurião romano, ele resiste. A igreja permanece em Jerusalém, embora Jesus tivesse dito: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Eles não saem dali, até que aparece Paulo. E Paulo está em ilusão, a mesma ilusão de Arjuna. Quando Arjuna não quer lutar com os seus oponentes, Krishna diz para ele: nossa, de onde saiu esta impureza e esta ilusão? Arjuna tem a ilusão de que mais importante do que o seu papel, do que sua casta, do que sua identidade espiritual, eram os seus laços familiares. Ele tinha a ilusão de que aqueles homens poderiam morrer. Inclusive Krishna diz isso, que os corpos morreriam, mas as almas não. Paulo tinha outra ilusão. Ele tinha a ilusão de que a igreja cristã era herege, de que aqueles homens eram pervertidos, aqueles homens, aquelas mulheres deveriam ser presos, condenados. É o oposto, mas é a ilusão. Krishna inicia um discurso para Arjuna e chega um momento em que Arjuna, tão maravilhado com a visão das glórias de Krishna, ele pede para ver a forma divina de Krishna. E aí Krishna diz para ele que com os olhos que ele tem, ele não pode ver, e que então Krishna dará a Arjuna olhos divinos. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo está indo prender discípulos e Jesus aparece para ele. O texto não descreve essa aparição, mas nós sabemos que essa aparição foi gloriosa. É mencionada apenas uma luz. Krishna no Bhagavad Gita diz que o Brahman, o aspecto impessoal, a presença, a energia divina que emana dele é luz, que emana do seu corpo, de suas unhas. Paulo vê essa luz e fica cego. Veja como os elementos são analógicos e parecidos. Ele fica cego porque ele não tem olhos para ver o divino, mas depois daquela visão, assim como Arjuna, ele é transformado e se torna um grande pregador. Depois, na epístola dele aos Coríntios, ele vai dizer que ele foi elevado ao céu e ouviu coisas inefáveis que não era permitido ao homem saber. Na epístola dele aos Gálatas, ele diz que não recebeu o evangelho de homem algum, mas que recebeu por ministração de Jesus Cristo. Então, muitos dos elementos que Paulo recebeu com uma investigação sem preconceitos, aberta e principalmente sob a direção do Espírito Santo, eles casam perfeitamente com as revelações do Bhagavad Gita, o que eu pretendo provar ao longo do tempo. Mas enfim, o Paulo formou igrejas que sabiam disso que eu estou falando para você, igrejas que aceitavam isso que eu estou te contando, mas essas igrejas não vingaram. No finalzinho do livro de Atos, ele está indo para Jerusalém, ele vai ser preso e ele avisa aos presbíteros da igreja, que eram os bispos da igreja, ele diz: entrarão no meio de vós lobos vorazes, que haverão de tentar devorar o rebanho. Isso ele fala em Corinto, para os de Corinto, ele fala para os da Galácia. Havia uma batalha para suprimir o evangelho paulino e esse evangelho foi suprimido, porque não era tempo dele vingar. No final das epístolas a Timóteo, ele diz que todos o abandonaram, né? que amaram o presente século, amaram o presente aion, a presente era, né? Que eles estavam vivendo. Amaram aquela era e não a era vindoura, que era a que Paulo anunciava. Nós estamos nessa era vindoura. Então, esse é o momento de fazer com que essas tradições se reencontrem, que elas deem as mãos, que elas se completem sem se misturarem nem desaparecer. Em muitos momentos do Bhagavad Gita, Krishna diz que o universo está nele, que o universo está na mente dele. Arjuna louva
Krishna dizendo: você é onde o universo repousa. Na Kabbalah nós dizemos que Deus é Hamakom. Hamakom significa o lugar. Então, cabalisticamente, nós não dizemos que Deus está em tudo, embora Deus esteja em tudo. E o Bhagavad Gita também diz isso. Mas principalmente nós priorizamos dizer: tudo está em Deus. Deus é o lugar onde tudo está. Paulo, num discurso no Areópago, se eu não estiver enganado é Atos capítulo 21, não estou recordando agora, ele pregando no meio de filósofos, ele diz que nele Deus, nos movemos, existimos e pensamos. É o mesmo discurso cabalístico, é o mesmo discurso do Bhagavad Gita. Tem gente que tem resistência com a Kabbalah, porque dizem que é uma ferramenta sionista de domínio das mentes. Isso é uma coisa idiota. Quem diz isso, eu não vou dizer com todo respeito, seria ironia minha, mas você é um idiota, porque o que você fez foi comprar a propaganda sionista. Os sionistas disseram: a Kabbalah é nossa, e você diz: a Kabbalah é deles. Como você não conhece a Kabbalah, você sai repetindo essas asneiras. A realidade é que um dos grandes cabalistas cristãos, provavelmente o primeiro cabalista cristão, que era Giovanni Pico della Mirandola, ele dizia que havia muito mais de cristianismo na Kabbalah do que de judaísmo. E qualquer pessoa que estudar a Kabbalah com um mínimo de atenção, com um mínimo de abertura, vai perceber que existe muito mais de cristianismo na Kabbalah do que de judaísmo. Acontece que ao longo do tempo, principalmente depois da Reforma Protestante, a igreja se endurece, se fecha para o hermetismo, para a magia e para a Kabbalah, e gradualmente isso vai escapando da igreja, vai se divorciando da igreja ao ponto de hoje elas parecerem coisas totalmente opostas, quando na verdade elas não são. Santo Agostinho considerava, o assunto não é hermetismo, mas só para você ter uma ideia, não apenas Santo Agostinho, Hermes Trismegisto, um profeta das verdades cristãs. E se você ler a Tábua da Esmeralda, você vai encontrar paralelos muito fortes entre o que está dito por Hermes e o que foi dito por São Paulo. Então, eu sei que isso parece impensável, porque hoje quando você vê pastores arrancando couro, virando as pessoas de cabeça para baixo até cair a última moeda, ou você vê padres falando, os caras parecem assistentes sociais, né, mano? Você vê o padre Favo de Mel cantando, né? Parece uma versão católica do Fábio Júnior, né? Você não consegue conceber essa coisa, essa mística e essa relação. Mas a relação existe. E ela existe, e ela justifica inclusive a defesa que eu tenho feito da Igreja Católica como sucessora da mensagem de Jesus Cristo. Vou tentar explicar isso aqui com apenas algumas citações, tanto do Bhagavad Gita quanto do Catecismo da Igreja Católica. Vou começar com o Bhagavad Gita. No capítulo 9 do Bhagavad Gita, no verso 16, Krishna diz para Arjuna: mas eu é que sou o ritual, sou o sacrifício, a oferenda aos ancestrais, a erva medicinal, o canto transcendental, sou a manteiga, o fogo e a oferenda. Primeiro que eu acho esse daqui um dos versos mais incríveis, né? Porque Krishna pega toda a adoração védica, os rituais, os elementos dos rituais, a quem os rituais eram oferecidos, e ele diz: essa porra toda aí sou eu, tem nada aí que não sou eu. Eu sou o sacrifício, eu sou a manteiga, eu sou a oferenda, eu sou o fogo, eu sou o adorador, eu sou tudo isso aí. Quer dizer, não escapa nada de Krishna, ele é tudo. E infelizmente as pessoas veem em conflito, né, como eu já falei aqui, entre cristianismo, Kabbalah e talvez nem tanto entre Kabbalah, né? O judaísmo obviamente não tem muito a ver com o hinduísmo, mas a Kabbalah tem. Mas as pessoas veem esse conflito e elas não percebem que Krishna diz: eu sou o sacrifício. Quando ele diz eu sou o sacrifício, isso deveria encantar os cristãos, porque esse é apenas mais um sinal de que Jesus é um avatar, ele é um com Krishna, porque Jesus é o sacrifício. Jesus é o sacrifício.
Ele é a oferta, segundo a teologia cristã, que encerrou todas as outras ofertas. É por isso que o templo caiu, porque o templo era o lugar onde as ofertas eram feitas. E vou fazer uma profecia aqui, hein? Tchan, 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 tchan. Assim, quem me conhece sabe, quando o Trump e o gordinho coreano estavam em atrito, tinha gente falando de fim do mundo, eu estava sentado comendo pipoca falando não vai acontecer nada. Não é porque eu tive uma visão, não é porque eu tive uma visão. É apenas porque eu sei muito bem qual é a lógica desses caras. Não vai haver uma nova guerra mundial. Os conflitos vão ser como esses da Síria, né? Esse tipo de embate. Não vai mais haver guerra entre as grandes nações, porque o negócio hoje é fazer acordos econômicos. Aquilo era pressão. Do mesmo jeito eu digo para vocês, o templo de Israel jamais será reconstruído. Jamais. O domo da rocha não será derrubado. Não interessa os movimentos. O templo não será reconstruído porque a destruição do templo foi um fim de uma era, de um reino, de um mundo, de um céu e terra que não serão mais reconstruídos. O que foi construído foi a abominação desoladora aqui em São Paulo. Se você não sabe, reveja meus vídeos sobre o templo de Salomão. Bom, a função do templo era receber os sacrifícios. O altar do templo era o único lugar onde as ofertas e os dízimos eram levados. Era no altar do templo. Tinha que ser ali, em Jerusalém, naquele templo. Como o templo não tem mais essa função, porque o sacrifício definitivo foi feito, o templo desapareceu. E Krishna diz, eu sou o sacrifício. Depois, no capítulo 15, versículo 15, Krishna diz assim, eu estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Aqueles sacrifícios, a manteiga e tudo mais que Krishna disse ali, eram sacrifícios típicos dos Vedas. A teologia cristã diz a mesma coisa de Jesus. Os sacrifícios da Torá, prescritos na Torá, eles foram cumpridos definitivamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo era a verdadeira imagem daquele sacrifício. Assim como Krishna ensina no Bhagavad Gita que quem o reverencia de maneira pura cumpre todos aqueles sacrifícios, aquele que recebe Jesus Cristo também cumpre aqueles sacrifícios. A lei se cumpre nele. Mas aqui Krishna diz algo ainda mais incrível e que é idêntico ao que Jesus disse para os apóstolos. Ele disse, através de todos os Vedas é a mim que se deve conhecer. Jesus está numa treta lá com judeus, e aí ele fala para eles assim, se vocês acreditassem em Moisés, se vocês acreditassem no que Moisés escreveu, vocês me seguiriam, porque de mim ele escreveu. Aí fica todo mundo caçando onde, quando, como. Assim como você não vai entender plena e perfeitamente nos Vedas que Krishna é a suprema personalidade de Deus, você também, sem uma experiência com o segredo da Torá, com o Sod, que é a essência da Kabbalah na Torá, você também pode não encontrar Jesus. Mas Jesus está lá. No final do Evangelho de Lucas, ele encontra os discípulos e diz que ele abriu o entendimento deles, para que eles soubessem o que dele dizia a lei, os profetas e os salmos. Ou seja, era algo que eles não podiam conhecer deles mesmos. É o que Arjuna diz para Krishna. Ele diz assim, só você conhece, e só você com a sua potência interna pode revelar. Quer dizer, se Deus não quiser se revelar, ele vai ficar envolto em Maya, em ilusão, no feitiço de Maya, e nós não vamos conhecê-lo. Ele diz, eu sou o compilador do Vedanta, ou seja, ele se identifica aqui principalmente com Vyasadeva, e sou aquele que conhece os Vedas. E essa é uma das coisas que mais acontece com Jesus nos Evangelhos. Ele conhece as Escrituras. Tem um momento que até pessoas o encontram no templo e dizem, como é que ele conhece essas letras sem ninguém os ter ensinado? Krishna conhece os Vedas, porque Krishna é o conhecimento nos Vedas. Ele é quem comentou os Vedas e ele é quem conhece os Vedas. Ele é aquilo que se conhece, ele é a fonte do que se deve conhecer. Como Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os seguidores dos Vedas vão dizer a mesma coisa. Nos Vedas estão contidos todos os mistérios, todos os segredos. E Krishna diz, eu sou os Vedas. Dentro dos Vedas é a mim que você busca, é a mim que você procura.
E aí, aqui no Catecismo da Igreja Católica, vocês lembram lá que Krishna disse que ele era o fogo, que ele era o sacrifício, né? Ele era todo o sistema sacrificial. No ponto 1368, falando sobre a Eucaristia, ou o sacrifício da missa, está escrito assim: a Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros de seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho são unidos ao de Cristo e à sua oferenda total, e adquirem assim um valor novo. O sacrifício de Cristo presente sobre o altar dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Depois, no ponto 1383, no artigo 1383, o altar em torno do qual a igreja está reunida na celebração da Eucaristia representa os dois aspectos de um mesmo mistério: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E isso tanto mais porque o altar cristão é símbolo do próprio Cristo. Cristo diz que ele é o altar, presente no meio da Assembleia de seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida, ou seja, a oferenda, o sacrifício, por nossa reconciliação, e como alimento celeste que se dá a nós. Aí eles citam Santo Ambrósio. Com efeito, que é o altar de Cristo, se não a imagem do corpo de Cristo? O altar representa o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está sobre o altar. Quer dizer, a missa celebrada com consciência do mistério, ela é essa percepção: Cristo é o altar, Cristo está sendo oferecido no altar, Cristo está se oferecendo no altar, Cristo está recebendo a oferenda no altar. O culto é crístico, o culto é de Krishna. Isso não é acaso, esses não são acidentes, isso não são apenas semelhanças à toa. Tanto que tem alguns estudiosos que acreditam até que houve uma influência do cristianismo sobre o judaísmo e que ela acabou frutificando mais tarde na aparição do cristianismo. O caminho da teoses, ele vai por aí. Não é que você é Deus, mas você também não é estranho a Deus. Você não é Deus todo, mas você é uma parte de Deus. Você não é o Deus, mas você é um Deus em Deus. E o cristianismo também ensina isso. O caminho da teoses é esta percepção de que Deus é a chama e que eu possa, como se fosse metal, apropriar-me do calor, da cor da chama, mesmo que eu não deixe de ser metal. Eu continuo sendo ser humano, eu continuo sendo identidade separada. Quer dizer, o universo é apenas ilusório na maneira que a gente enxerga, não naquilo que ele realmente é. Nós lidamos com o universo a partir de ilusões, porque nós não sabemos as forças que atuam no universo. Todo cristão acredita na onipresença de Deus. Todo judeu acredita na onipresença de Deus. O Bhagavad Gita explica essa onipresença. Há muito que aprender, há muito que enriquecer por meio dessas três correntes da grande sabedoria universal, da religião verdadeira, que, como diz o Bhagavad Gita, toda vez que ela declina, Krishna vem à Terra e a restaura. A gente está num tempo de restauração. Obrigado a todos, estamos de volta. Muitas coisas maravilhosas estão por acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo e vamos conversando, muitas coisas virão. Namastê e obrigado.